Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Telamix. Hoje nós traremos um dos casos mais desafiadores do casal de demonologistas Ed e Lorraine Warren. Você quer saber ainda mais? Então vá se inscrevendo, afinal de contas, está começando mais um Vídeo Mistério. A assombração da família Smurr, com certeza, é um dos casos mais desafiadores do casal de demonologistas Ed e Lorraine Warren. Tudo aconteceu entre os anos de 1974 a 1987, na cidade de West Paintstone, que fica na Pensilvânia, nos Estados Unidos, onde ocorreu, como eu disse ainda há pouco, uma das histórias mais terríveis de casas mal assombradas nos Estados Unidos e que ganhou a mídia com proporções avassaladoras nessa época. A família Smurr diz que exatamente nesse período sua casa foi habitada por um demônio, causando ruído e odores estranhos na residência. É alegado também que essa entidade estava abusando fisicamente dos membros da família. Toda a história, na verdade, começou em 1974, quando Jack e Janet Smurr foram viver em um duplex em West Paintstone, como nós dissemos ainda há pouco, que fica lá no estado da Pensilvânia. Tudo isso porque onde eles moravam estava sofrendo de inundações e danos do furacão Agnes. Eles sabiam que estavam entrando de fato neste duplex mal assombrado, que na verdade tinha sido comprado pelos seus pais, ou melhor dizendo, pelos pais de Jack, John e Mary. Na época, Jack e Janet tinham duas filhinhas, Dawn e Halter. Logo após a mudança, Janet deu à luz aos gêmeos Shannon e Karen, aumentando ainda mais a família. Os Smurr, no entanto, eram uma família católica que seguiam rigorosamente a sua crença. Os primeiros 18 meses na casa foram, de certa forma, felizes. Mas em janeiro de 1974, tudo começou a acontecer em torno de uma atmosfera muito cruel em toda a casa. Certo dia, após acordar, a filha mais velha viu por várias vezes pessoas flutuando em torno de seu quarto. Após este episódio assustador, os demais membros da família também começaram a sentir um cheiro de fumaça e carne podre. Foi relatado também sons de chocalhos e grunhidos de porcos, além de gemidos e suspiros horripilantes que vinham do nada em torno de vários cômodos da casa. Portas se abriam e fechavam, e as luzes se apagavam e se acendiam sozinhas. A televisão era por muitas vezes mudada de lugar na sala sem que ninguém a tenha mexido. O cachorrinho da família, um pastor alemão, por sua vez também foi torturado e espancado várias vezes, sendo inclusive levitado contra as paredes. Certa noite, após o casal ter tido relações sexuais, Janet teria sido arremessada para fora da cama por uma das entidades que habitavam essa casa. Em 1975, Janet Smurr teria ouvido como algo que tinha lhe chamado, mas quando ela se virou, viu que estava sozinha. Dias depois, uma figura negra, na forma humana, apareceu na cozinha. A sombra atravessou a parede e apareceu para Mary no lado oposto do mesmo local. Neste momento, o ventilador de teto caiu a poucos centímetros de Shannon, quase machucando sua cabeça.
Desesperados, então, o casal decidiu chamar Ed e Lorraine Warren para descobrirem o que realmente estava acontecendo. Isto, com mais exatidão, teria acontecido no ano de 1986. Após alguns dias de investigação, a dupla paranormal identificou 4 espíritos na casa. 3 deles mais fracos, porém, o quarto era uma forte entidade demoníaca. Como precisavam de provas para que a igreja autorizasse um exorcismo, eles começaram então a instalar fitas de músicas religiosas, além de orações para atrair este demônio e alegar assim a sua existência. Como era de se imaginar, a entidade não gostou e assim começou a balançar espelhos, gavetas, cômodas e até mesmo se escutava gritos em formas de ecos que dizia exatamente o seguinte, meus amigos: bastardo sujo, saia dessa casa. Depois de muitas orações e água benta, o demônio se acalmou e as manifestações pararam temporariamente. Mas cada providência que o casal, o homem, tomava só fazia a situação piorar. Jack e Janet afirmaram terem sofrido inclusive abusos sexuais por parte das entidades que assombravam a casa. Jack teria sido molestado por uma mulher velha, de rosto e jovem de corpo. Dias depois, Janet também foi abusada por uma figura humanoide, onde ela ouviu barulhos de porcos que pareciam vir de dentro das paredes do quarto ao qual ela estava sendo abusada. Quando a tentativa da família em fazer o pedido com que a Igreja Católica realizasse um exorcismo na casa falhou, os Warren trouxeram o padre Maquina, aquele mesmo que sempre aparece, claro, quando personagem nos filmes de Invocação do Mal. Ele tinha realizado até então mais de 50 exorcismos para os Warren. Assim, o ritual foi realizado, mas ainda desta forma, as entidades permaneceram agindo naquele ambiente. Depois de repetidas recusas por parte da igreja para ajudar a família, Jack decidiu aparecer na televisão. Eles foram entrevistados por Richard Bay em um programa local na Filadélfia chamado As Pessoas Estão Falando. Imediatamente depois de voltar para casa, a entidade respondeu. Primeiro com a levitação de Janet, que acabou sendo jogada contra a parede. Mais tarde, naquela mesma noite, Janet também foi estrangulada por forças invisíveis. Eles fizeram um contato então com uma médium, Mary Alice Rickman, que examinou a casa. Ela afirmou ter identificado 2 espíritos, uma velha chamada Abigail e um homem chamado Patrick, que havia assassinado sua esposa e seu amante, e depois teria sido enforcado por uma multidão. Porém, as assombrações continuaram agindo no local. A família continuou insistindo em um exorcismo oficial, realizado pela Igreja Católica. Como os católicos continuavam se recusando a se envolverem no caso, a imprensa começou a exercer a pressão sobre a diocese de Scranton para fazer esta ajuda. A diocese, então, cedeu e enviou um padre para a casa dos Smurf, assim realizando um exorcismo oficial. Em dezembro de 1986, no entanto, depois de apenas 3 meses de paz, Jack viu um sinal em forma de tomada na parede. Ele agarrou o terço
e rezou esperando que fosse apenas um incidente isolado. Porém, meus amigos, não fora. Os espancamentos começaram de novo e os pútridos cheiros de atividade poltergeist violenta também voltaram a aparecer. Frustrados, cansados e sem nenhuma esperança, os Smurr então se mudaram para uma outra cidade, quando corria o ano de 1987. A Igreja Católica realizou outro exorcismo no local em 1988, o que finalmente parecia ter trazido paz àquela propriedade. O caso dos Smurr tampouco escapou de críticas dos céticos. Membros do Committee for the Scientist Investigation of Claims of Paranormal quiseram examinar as provas. Assim, o tal do comitê foi até a imprensa e insinuou desmentir tudo. Outros dizem que as filhas adolescentes dos Smurr podiam ter criado os ruídos nas paredes para chamar a atenção com uma espécie de brincadeira. Inclusive, o depoimento das meninas foram tidos como suspeitos, já que nas entrevistas, às vezes, não relatavam os acontecimentos da mesma forma. Também especulou-se algo em torno da saúde mental do casal, já que Jack Smurr havia sido operado do cérebro 3 anos antes. Um psicólogo, inclusive, se pronunciou, dizendo que a família podia estar sofrendo de histeria partilhada, similar ao que aconteceu no caso das bruxas de Salem, e que esse estresse contínuo podia ser tido como um manifesto de alucinações ou ideias delirantes. Sobre os cheiros, pôde ser comprovado que os vizinhos há anos reclamavam do mau sistema de esgoto próximo à casa da família, de onde emanavam maus cheiros com frequência. Por último, foi levantada a hipótese econômica pelos benefícios obtidos tanto pelo filme que foi lançado como pelo livro. Seja lá como for, no ano 2000, um inquilino que habitava a casa apareceu morto em estranhas circunstâncias. Nos meios de comunicação, foi constatado que ele havia morrido de uma overdose. Como eu disse ainda há pouco, o caso acabou virando um livro e depois foi para o cinema, com o título de A Casa das Almas Perdidas. Bem, meus amigos, com certeza um caso, além de famoso, alguns já devem ter ouvido falar a respeito, sobretudo pelo filme, mas que, analisando os seus pormenores, de fato é de se arrepiar os cabelos. Eu vou ficando por aqui em mais um vídeo mistério, mas reforço o convite para que você possa se inscrever no canal a partir desse momento. Afinal de contas, com certeza nós nos veremos no próximo vídeo. Até lá!